Tudo ia bem até ciências virar física, química e biologia. Segundo essas linhas de raciocínio, aqui estão algumas histórias que eu vivenciei enquanto tentava sobreviver ao primeiro ano do ensino médio. Eu tenho um professor de história que eu disse para ele que quando falasse dele aqui, ia chamar ele de Professor Lobão, por causa de uma peça que meus professores tiveram que apresentar para a escola inteira, na qual ele era o lobo mau. Só que esse professor é um palhaço, então vamos chamar ele de Patati. Digamos que ele tem uma relação bem única com a professora de matemática. Os dois se amam como amigos, mas ao mesmo tempo, bem, esse aqui é o jeito deles se darem bom dia. Oi, não vale nada. Macabra, você tá triste hoje? Por quê? Porque o velho da lancha te rejeitou. Vai Patati simplesmente adora ficar enchendo a paciência dela. Então, um dia a gente estava tendo aula de história sobre o renascentismo, quando o Patati viu a professora de matemática no corredor, porque a janela da nossa sala dava para o corredor, e pediu para ela entrar. E o diálogo foi o seguinte: Ô, minha querida, fala ou não vale nada? pode me ajudar a analisar uma imagem aqui? Não é por não, né? Mas calma que piora. Porque a obra que ele tinha deixado no PowerPoint era justamente o nascimento de Adão. A professora vira para a obra e descontente fala: nossa, que pequeno! E fique bem claro que essa foi a minha reação, pois além da gente estar em um colégio cristão, essa professora é um exemplo de mulher em tudo, uma das minhas favoritas sem dúvida, e se a senhora estiver vendo isso, por favor, não me processa. E ainda no assunto professores, lembra desse vídeo aqui que eu fiz pro Dia dos Professores? Então, eu juro que fui fazer esse vídeo e pensei, vou desenhar o professor mais genérico possível. E aí eu fiz e mandei para os meus professores. E o meu professor de religião viu o vídeo e achou que o professor que eu desenhei era meu professor de geografia, que por coincidência até que ficou bem parecido. Então ele chegou no dia, na reunião na sala dos professores e falou: é ele. Eu? Continuando, eu só tô contando isso porque vou usar o mesmo desenho para poupar tempo, porque desenhar dá trabalho. Continuando. Bem, não fui exatamente eu que vivi essa história, e sim um amigo que me contou. E vamos chamar esse professor de Simba, porque era a primeira aula de itinerário do ano na sala de humanas, e era a primeira aula desse professor em uma escola particular. Então, o meu amigo, que vamos chamar de Guri do Óculos, ofereceu uma bala para o Simba. O professor aceitou e 2 segundos depois de ele colocar a bala na boca, ele começou a tossir desesperadamente. O motivo? A bala era de canela e aparentemente ele é muito sensível à canela, mas em um nível que o pessoal achou que ele fosse morrer. Mas não, hoje ele passa bem. Só imagino ele chegando naquele dia em casa. Oi, amor, como foi seu primeiro dia em uma escola particular? Amor, tentaram me matar com uma bala. O quê? Atiraram em você? Não, me deram uma bala de canela. E eu sou sensível à canela. Hã? Também tem nessa escola esse professor que eu citei nesse vídeo aqui. E no primeiro dia de aula que a gente teve com ele, ainda no 9º ano, ele disse: trabalho aqui há 14 anos e nunca faltei nenhum dia no trabalho. Pronto, outro maluco que vai dar aula pra gente. E no 9º ano ele realmente não faltou nenhum dia. Só que no primeiro médio teve um dia que ele não apareceu. Então a gente achou que ele tinha morrido. E que o menino que disse ter visto ele estava vendo na verdade o espírito dele que ficaria vagando pelo colégio, assombrando o pessoal que fica passeando pela escola, passando cola de repertório e corrigindo os nossos erros de ortografia. Mas não, o professor substituto explicou que ele só estava dando palestra em outra sala. E agora vamos falar desse professor substituto. Ele era bem gente boa. Um dia eu estava fazendo origami de coelho e dei um para ele. E ele me fez uma coruja que dá cambalhota que eu tenho até hoje. Por mais que a gente nunca tenha tido nenhuma aula de verdade com ele, eu ainda consegui fazer amizade com ele. Todo mundo que eu conheço que teve aula com ele dizia que ele era muito legal.
E uma vez, no último dia de aula, eu estava com a minha amiga na sala dela, porque simplesmente não tinha aula na minha sala. Como eu disse, não, eu não estava matando aula porque simplesmente não tinha nada para fazer na minha sala. Era tipo a última semana antes das férias. Eu cumprimentei e ele me disse: "E aí, cara, beleza?" A gente tirou uma foto e eu fui ficar com a minha amiga. Eis então que deu a hora do intervalo e ele solta a seguinte frase: "Gente, eu só dou aula pro 8º ano, então não vou dar aula para vocês ano que vem. Menos para 2 que a gente, professores, reprovou no conselho de classe. Para esse sim, a gente se vê ano que vem. Tchau." Também outra história engraçada que aconteceu fora da minha sala e eu também não vivenciei, mas a minha professora de matemática me contou. Inclusive, vamos chamar ela de rainha, porque é isso que ela é. Rainha linda e maravilhosa, deusa do universo. Tudo quanto é perrengue na escola acontece na aula dela, impressionante. Então, ela contou que estava em outra sala e eles tinham acabado de sair de uma aula de química e estavam com gelo seco. Foi aí que um gênio com J decidiu colocar o gelo em uma garrafa plástica e tampar com a mão. A professora, vendo o desastre que estava prestes a acontecer, disse: "Pelo amor de Deus, gênio, tira sua mão daí." A garrafa já estava começando a inchar. Então ele disse: "Tem certeza? Tira logo." E aí ele tirou e fechou a garrafa com a tampa lacrada. "Pelo amor de Deus, menino, abre isso." E a garrafa inchando. "Relaxa, pro, nada vai acontecer. Isso vai dar ruim." Aí passaram alguns segundos e a garrafa estava muito inchada. Ele, percebendo a burrada que estava fazendo, falou: "Putz, pro, e agora o que eu faço?" "Agora nada, né?" Então, gente, o primeiro azeite é usado no santuário, enquanto o segundo... Corre! Corre, corre, corre! É tiro! Gente, calma. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Ô, Pro, é sempre na sua aula, né? Eu odeio adolescentes. Brincadeiras à parte, a gente estava tendo uma aula de religião em uma sala próxima, quando a gente ouviu o estouro. Só que era tão alto que a gente realmente achou que tinha sido um tiro, de tão estrondoso que foi o barulho. Mas no fim ninguém se machucou. Só a professora perdeu uns 10 minutos da aula dela, mas a essa altura ela já está acostumada com isso. Aproveitando que a gente está falando da aula de religião, tem uma história que envolve meu professor de religião. Então vamos chamar ele de Zuma, porque eu gosto muito dele, que nem eu gosto do Zuma. Sério, eu gosto muito do Zuma. Eu tenho o veículo normal do Zuma, Zuma de resgate extremo, Zuma de filhote caminhoneiro, Zuma de missão patinha de mochila, Zuma da missão patinha de veículo, Zuma da patrulha marítima, Zuma de esguichar água, boneco do Zuma com olho brilhante, chaveiro do Zuma, um desenho do Zuma que eu pintei quando eu devia ter uns 6 anos, outro desenho do Zuma que eu pintei com 6 anos, um desenho de colorido Zuma com uma descrição errônea falando que ele tem um submarino quando na verdade isso é um aerobarco. E sim, na série ele tem um submarino e o aerobarco pode virar um submarino, mas nessa imagem está claramente em forma de aerobarco. Adesivos do Zuma, mais adesivos do Zuma e mais um Zuma para colorir no livro de atividades que eu tenho. Esse professor também é um amor, mas mesmo sendo muito gente boa, ele já conseguiu se desentender com a minha avó. Digo, mais ou menos. Teve um evento na escola que a gente podia levar nossos familiares. E eu levei a minha avó e apresentei para ela pro professor de religião. E o diálogo foi o seguinte: "Oi, professor, tudo bom? Essa daqui é minha vovó." "Oi, vovó, tudo bom?" "Que vovó o quê? Eu não sou sua avó." Eu digo, "Ô Mari, você nem me apresentou direito." Aí no dia seguinte, na escola, na hora do intervalo, ele veio atrás de mim. "Oi, Mari, então, a sua avó ficou muito brava comigo? É que normalmente eu faço essa brincadeira quando alguém me apresenta um familiar, só que parece que ela não gostou muito." "Ah, que relaxa, ela tava só brincando, eu acho."
Depois eu falei com a minha avó e ela disse que realmente só tava brincando ainda. E para finalizar as histórias de hoje, acho que nem consigo contabilizar isso como uma história. É só o fato que às vezes a minha professora de geografia, que nem trabalha mais na escola, ficava spawnando lá esporadicamente. A gente podia estar em um dia normal até que ela aparecia lá do mais absoluto nada. Inclusive, um disclaimer, essa professora é uma ótima professora, muito divertida, que eu gosto muito, e ela é bem amiga de outros professores que eu tive. E pronto, se a Sara estiver vendo isso, te amo e tem como a Sara falar pro seu amigo que eu achei ele muito legal? Enfim, o ensino médio realmente é uma fase bem única, onde várias coisas acontecem. Mas se você se esforçar, tudo valerá a pena. Tipo eu que estou agora na última semana. O professor de química está passando uma revisão para recuperação, mas eu nem estou escutando ele. Meu cérebro interpreta tudo que ele fala como um blá blá blá. Nem trouxe o meu caderno e estou apenas desenhando. Até porque eu não fiquei de recuperação. Bom, gente, eu vou sair e deixar essa lista aqui pra quem tá de recuperação. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar pra Mari que ela ajuda. O quê?